Olá, gente, tudo bem? Estamos agora iniciando mais uma aula de história. Vamos falar hoje sobre a Grécia Antiga, que se encontra no capítulo 6 do livro de vocês. Ok? Vamos saber um pouco a respeito da Grécia Antiga, que exerceu uma grande influência sobre o mundo ocidental, do ponto de vista cultural, artístico, científico, também em relação a outros elementos como a política, como a filosofia, né, em geral, e também matemática. Muitos conhecimentos que nós temos hoje são de origem grega, ok? Temos aqui o capítulo 6 do livro, Grécia Antiga. Nós temos aqui uma descrição do mundo grego na antiguidade, né? Fala aqui que a Grécia não era um território unificado, era uma cultura. A Grécia Antiga é uma cultura única, mas do ponto de vista geográfico e político, a Grécia estava dividida em cidades espalhadas, muitas vezes até isoladas uma da outra, né? Devido às suas condições geográficas. Então, cada cidade desenvolveu seu próprio governo, né? Se caracterizando como cidade-estado, uma cidade independente da outra. Nós temos, então, um mapa de satélite que mostra basicamente como era, né, o território grego, como é ainda na atualidade. Ok? Aqui diz que o relevo montanhoso pouco fértil, vegetação escassa e rios parcos, né, pequenos, com pouca água. O litoral recortado em muitas ilhas. Então, essa é a geografia da Grécia Antiga. E essa característica aí foi que aconteceu, né? Impulsionaram os gregos para o mar, favorecer aí o comércio e o intercâmbio cultural, devido à navegação. Também favoreceu a fragmentação política, que havia uma grande dificuldade de comunicação entre as comunidades, né, que ficavam em pontos distantes uma da outra, e em diferentes pontos da região. Formação da civilização grega ocorreu por volta de 2500, através da chegada dos povos indo-europeus, os aqueus, jônios, eólios e dórios. Inicialmente havia a civilização cretense, onde se desenvolveu a civilização minoica, cultura minoica. Né? Lá havia um rei que era o líder político e religioso, e o palácio era o centro social, político e administrativo, lá na cidade de Knossos, na ilha de Creta. Então, o que aconteceu com os gregos? Eles incorporaram características da cultura cretense quando eles dominaram a civilização minoica, né? Que desenvolveu a forma mais antiga da escrita grega e fundou colônias na Ásia Menor. Hoje corresponde à região da Turquia. E o legado cultural deixado por essa civilização vai contribuir para a formação da Grécia. Temos aqui os períodos: período homérico, de 1200 a 800 a.C. Esse período é chamado assim porque muita coisa que se sabe dele está escrito nos poemas que foi atribuído a Homero, que é a Ilíada e a Odisseia. Né? E esse período foi marcado pela extinção do poder centralizado nos palácios, fim das atividades comerciais e o declínio da cultura ligada a essa vida palaciana. O período arcaico, que é o segundo período, vai de 800 a 500 a.C., né? Foi marcado por grandes transformações, onde ocorreu a necessidade da expansão territorial devido à falta de terras e o aumento da população.
Isso resultou na formação da polis, que são as cidades gregas. Então, nesse processo está ligada aí a formação das primeiras cidades. Nessa expansão territorial, eles fundaram colônias, né, na orla do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, e constituíram as cidades-estados, com organização política e socioeconômica próprias, independentes uma da outra. Nós temos aqui a, a origem da cidade de Atenas. Ela foi fundada pelos jônios, nas proximidades do Mar Egeu, na Península da Ática, na planície da Ática, por volta do século X a.C. Tinha terras pouco férteis, mas se dedicou a atividades comerciais marítimas, né? Era uma cidade-estado aristocrática, mas depois se tornou uma democracia, devido aos conflitos sociais que ocorreram. Sua evolução apresenta aqui 4 regimes: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Ok? E aqui temos as características de cada um. Temos aqui, na monarquia, que vai do século X ao século VIII a.C., existia um rei que tinha poderes plenos e era assistido por um conselho de anciãos chamado Areópago. Segundo regime, que é a oligarquia, foi meados do século VIII, o rei ele foi substituído por um grupo de arcontes, né, conselheiros, pessoas ricas, que eram da aristocracia, da classe dominante, proprietária de terras. E em seguida vem a tirania, que havia o tirano, que era o governo de uma só pessoa, e com poderes autocráticos, né, ditatoriais. Finalmente, a democracia, surgida em 504 a.C., né, que havia a Assembleia, essa Assembleia tomava as decisões. E nessa Assembleia tinha a participação de todos os cidadãos. O criador desse regime foi Clístenes, que era um legislador, era um reformista político, né, que prendeu reformas para tentar amenizar os conflitos e agradar as classes sociais. Temos aqui a divisão social de Atenas com 3 classes importantes: cidadãos, metecos e escravos. Cidadãos eram homens, né? Somente homens, nada de mulheres, adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Então, calcula-se que nesse período havia cerca de 30 mil cidadãos em Atenas, né? E aqui fala que nesse sistema, do mais pobre ao mais rico, todos os cidadãos podiam participar das atividades. Então, não importava se era pobre, o importante é que ele tinha nascido na cidade. Tinha pai e mãe, né, ateniense. Já os metecos eram os estrangeiros e não tinham direito de participar da vida política e nem podia ter terras, mas se dedicava ao comércio e ao artesanato. Finalmente, veio os escravos, que eram prisioneiros de guerra, ou então filhos de outros escravos. Também não tinham participação política, trabalhavam no artesanato, nos serviços domésticos, nas minas e na agricultura. E nós temos as lutas populares e as reformas que foram empreendidas em Atenas, em meados do século VIII. Né? Essa população ela se revelou contra o poder da classe dominante, que eram os eupátridas. Então, para resolver, eles nomearam reformadores. Nós temos aqui o Solon, Pisístrato, Clístenes e Péricles. Né?
Solo acabou com a escravidão por dívida, dividiu cidadãos em grupos censitários pela riqueza, né? Definiu a participação dos cidadãos nos exércitos e na magistratura. E abriu a eclésia, que era a Assembleia, para a participação dos pobres. Pisístrato, o primeiro tirano, fez a reforma agrária, realizou obras públicas, incentivou as artes, prestigiou festas religiosas e esportivas. Clístenes, ele é o pai da democracia, também criou o ostracismo, que era uma lei que determinava que qualquer cidadão que ameaçasse a democracia, ele seria banido da cidade, seria exilado por 10 anos. Ficaria 10 anos sem poder voltar a Atenas e nem participar da política. O nome é ostracismo porque isso seria escrito em conchas de ostras, né? Pedaços de ostras, por isso que o nome é ostracismo. E o Péricles, que é o principal líder de Atenas no período clássico, que reformou a cidade, né? Tornou ela belíssima, e ele também ampliou essa democracia quando ele estabeleceu aí a isonomia, a isegoria e a isocracia. A isonomia é a igualdade de todos perante a lei. A isegoria é a igualdade de direito de acesso à palavra, né? Lá na Assembleia. E a isocracia é a igualdade de poder, né? Participação no poder. Esparta, sua origem, está ligada ao povo dório, por volta do século IX a.C., na região da Lacônia, na Península do Peloponeso. A sociedade era aristocrática, a base era agrária e voltada para a guerra. A formação do militar começava aos 7 anos. Né? As mulheres também recebiam treinamento físico e psicológico para gerar crianças saudáveis e robustas para se tornarem bons soldados. Temos aqui a organização política de Esparta, onde nós temos 2 reis, era uma diarquia, né? Nós temos a Jeruse, nós temos a Ápela e nós temos os Éforos. Isso aqui formava, então, o governo de Esparta, que era um governo aristocrático. Estava a serviço da classe dominante. A sociedade espartana era dividida, nós temos aqui 3 classes. Esparciatas, esparciatas, também chamado de homoioi ou iguais, eram homens com mais de 30 anos, proprietários de terra, pelo menos um lote. Né? Tinha participação política, tinha terras, tinha escravos e podia ocupar cargos públicos. Dedicava a vida política ao treinamento para a guerra. Ou seja, os cidadãos, eles entravam no exército aos 7 anos, e quando saiu aos 30, já podiam participar da Assembleia, né, que governava Esparta. Os periecos eram homens livres, moravam nos arredores, trabalhavam na agricultura, eram artesãos ou comerciantes, mas não tinham direitos políticos. Mas podiam ser recrutados para o exército e pagavam tributos, pagavam impostos. Os ilotas eram servos do Estado, né? Como se fosse escravo, mas eles prestavam serviço. Também não tinham direitos políticos, nem sociais e econômicos. Eram obrigados a trabalhar nas propriedades do Estado e nas propriedades dos cidadãos espartanos que se dedicavam à guerra. Período clássico, a Grécia entra em guerra. Né? Nós vamos ter aqui 2 grandes guerras. Guerras médicas, que é as guerras greco-pérsicas, e a guerra do Peloponeso. Essa guerra médica é uma guerra externa, devido ao conflito gerado pela expansão territorial entre o Império Persa e as cidades gregas. Vão ter várias batalhas, né? Termópilas, Maratona, Platéia e Salamina.
onde a partir daí a Grécia venceu os persas e o império entrou em decadência. Ok? Temos agora a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra interna, envolvendo as cidades de Esparta e Atenas. Cada uma liderava um grupo de cidades. E o resultado, após essa guerra, foi o enfraquecimento das cidades gregas e o domínio ocorrido pela Macedônia. A Macedônia, que fica mais ao sul, conquistou a Grécia, liderado por Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, né? Que ele vai formar o Império Macedônico, vai dominar também outros países do Oriente, vai dominar o Império Persa, o Egito, e ele vai fazer a fusão das culturas. Ele vai misturar a cultura grega com a cultura da África e da Ásia, e aí forma o chamado helenismo. Né? É que nós temos o mapa mostrando o tamanho do Império Macedônico, liderado por Alexandre Magno. Né? Conquistou vastas regiões do Oriente Médio, da Grécia e também da região da Ásia. Né? E aqui nós temos esse resumo, e aqui nós temos o legado da cultura grega, a herança cultural dos gregos. Religião politeísta, onde os deuses tinham virtudes e defeitos, cada polis tinha um deus protetor e promovia festas e rituais para homenageá-lo. A gente vê isso hoje na Igreja Católica, né? Essa influência. Porque cada cidade tem um padroeiro e tem também as festas religiosas. Ciência. Se destaca a geografia, a matemática e a física. Nós temos aqui três grandes sábios gregos que muito contribuíram para as ciências, né, no mundo ocidental. Pitágoras, Euclides e Arquimedes. Pitágoras ficou famoso pelo grande teorema, né, o teorema de Pitágoras. Euclides criou a base da geometria e Arquimedes descobriu os princípios da roldana e da alavanca e elaborou leis sobre flutuação dos corpos. No teatro, aqui nas artes, nós temos o teatro com dois gêneros antigos, clássicos, tragédia e comédia, onde se destaca Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E a escultura, né, nós temos o grande aí, artista Fídias, que embelezou Atenas no período clássico. E na filosofia nós temos aí, né, os estudos a respeito da vida na pós, aí acompanhado da invenção da moeda, a escrita e a formulação de leis. Tudo isso é que vai estimular o pensamento filosófico que surgiu na Grécia, né, para o mundo ocidental. E nós temos os principais filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? O Pitágoras ele teria criado o nome filosofia, que quer dizer amor à sabedoria. Né? Eles começam, então, a pensar a respeito da origem do universo, a origem das coisas, dos objetos e do próprio homem. Né? Nós temos os filósofos clássicos, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, que deixaram um grande legado, um grande conhecimento para o mundo ocidental. Ok? Nós temos, então, um breve resumo sobre a Grécia. E até a próxima oportunidade, né? Obrigado a todos e boa noite.